Se o seu mangá tem bons personagens, ele não precisa de história. Você já se perguntou o que torna o mangá inesquecível? Aquele tipo de história que cola na sua cabeça e no seu coração por anos? Não, não é a história, nem a arte, mas sim os personagens que decidem o sucesso de um mangá. Esses pontos se conectam com regras de ouro de Kazuhiko Torishima, o lendário editor da Shonen Jump. Ele não só ajudou a criar sucessos como Dr. Slump, Dragon Ball, Video Girl Ai e Dino Daiboken, como também revelou os segredos de como criar um mangá definitivo em um livro incrível, Dr. Mashirito Ultimate Manga Techniques. Hoje, a gente vai mergulhar nesse livro e entender por que os personagens são a alma do seu mangá, e como você pode criar protagonistas que realmente conectam com o leitor. Quem é Dr. Mashirito? Torishima foi um dos editores mais influentes da Shonen Jump. Com certeza você conhece os frutos do seu trabalho. Ele acompanhou a publicação de obras de sucesso como Dragon Ball, Dr. Slump, Video Girl Ai e Dino Daiboken, como eu já comentei. Ok, mas quem é esse tal de Dr. Mashirito do título do livro? É um vilão de Dr. Slump. Ele foi feito por Akira Toriyama, inspirado no próprio editor Kazuhiko Torishima. Provavelmente fruto da pressão que ele fazia para o autor de Dragon Ball melhorar as suas histórias. Mashirito se tornou tão popular que se tornou o apelido do próprio Torishima. Torishima esse que chegou a ser editor-chefe da Shonen Jump nos anos 90. O que é o método Torishima? Torishima ressalta que a maioria dos livros sobre como desenhar mangá é escrita por artistas e foca na criação artística e na composição dos painéis. Porém, isso não basta para formar profissionais. Falta neles a perspectiva do leitor, papel que cabe ao editor, que é o primeiro a avaliar o manuscrito e agir como seu primeiro leitor. Mas sabia que Kazuhiko Torishima começou sem sequer gostar de mangás? Ele achava tudo chato, até que um dia, cochilando em uma sala da Shogakukan, pegou por acaso Po no Ichizoku, de Moto Hagio, e foi ali que tudo mudou. Ele descobriu que existia uma gramática invisível nos mangás, que realmente capturam o leitor. Ele percebeu que os mangás fáceis de ler tinham algo em comum: a qualidade na diagramação das páginas, a fluidez narrativa e um foco absoluto no ponto de vista do leitor. E isso virou a pedra fundamental do método Torishima. Desenhe seu mangá pensando no leitor, não em você. Para Torishima, a leitura fácil é mais importante que arte bonita ou ideias sofisticadas, porque um mangá fácil de ler consegue fazer as suas qualidades emocionais chegarem mais facilmente no público. Sem isso, você pode ter talento, mas talvez ninguém vai lembrar da sua história. A base de tudo, os personagens. Antes de uma série ser lançada oficialmente, é comum que ela comece como um one-shot, um capítulo único de teste. O objetivo não é apenas avaliar se a série pode começar, mas prever se ela terá fôlego para se manter. Um one-shot bem-sucedido cumpre dois papéis, segundo Torishima. Primeiro, convencer os editores e a equipe de que o autor é habilidoso e merece uma série. Segundo, testar o carisma dos personagens, que serão a espinha dorsal da obra. Obras como Hokuto no Ken, Video Girl Ai e Dino Daiboken nasceram nesse processo. Se o público reage positivamente ao protagonista e ao elenco em um único capítulo, há grandes chances de um mangá longo conquistar popularidade duradoura. Ao criar um mangá, há duas escolhas iniciais: definir o protagonista ou a história. Em séries longas, deve-se priorizar o protagonista, segundo Torishima, pois um personagem cativante faz os leitores acompanharem a trama. Para ele, os personagens carismáticos e originais são os pilares de sustentação de qualquer obra de sucesso. Mesmo que a história seja fraca ou até confusa, um bom personagem ainda consegue manter o leitor engajado. Se o protagonista for cativante, os leitores continuarão acompanhando, mesmo que a trama mude drasticamente ou se torne complexa, a ponto de uma série longa quase não precisar de uma história definida. É por isso que tantos mangás vendem milhões de cópias, com histórias simples. O público não está buscando apenas enredo, está buscando conexão. Um personagem forte cria essa ponte entre o autor e o leitor. O protagonista se torna a história e o mangá em si. Pense nisso. Se você colocar o protagonista em situações adversas, ele precisa tomar decisões, lidar com seus sentimentos, realizar ações. Isso gera histórias por si só.
Mesmo com uma boa história, um personagem sem carisma afasta leitores. Por isso, em mangás longos, a fórmula essencial é protagonista maior que a história. Akira Toriyama explicou uma vez que, em determinado ponto de Dragon Ball, deixou de se preocupar com futuras histórias. Em vez disso, passou a desenhar guiado por uma pergunta: o que o Goku faria agora? O personagem havia adquirido tanta força que parecia agir por conta própria, como se tivesse vida dentro da mente do autor. Portanto, a primeira tarefa de qualquer autor não é escrever uma história mirabolante, mas sim criar um protagonista que vale a pena acompanhar. O elenco secundário, a força que expande a história. Não importa qual série de mangá longa faça sucesso, sempre haverá personagens populares. Ou melhor, a popularidade dos personagens torna uma obra um sucesso. Embora o protagonista seja o pilar, uma série longa não se sustenta apenas com ele. Os personagens secundários podem ampliar o alcance da narrativa e até criar novos pontos de interesse. Mesmo se o protagonista não for atraente o suficiente, à medida que a série continua e personagens secundários mais atraentes estreiam, mais leitores serão atraídos por ele. No livro de Akira Toriyama já era destacado para dar foco nas interações de personagens com personalidades contrastantes. Isso deixa a obra mais rica. Além disso, antagonistas e rivais são indispensáveis. Sem o inimigo forte, não há tensão. Sem o rival, não há motivação. Em mangás de luta, esporte ou romance, o rival é quem dá sabor à jornada. Muitas vezes, personagens malignos ou rivais carismáticos chegam até a superar o protagonista em popularidade. O contraste entre protagonista e antagonista, como luz e sombra, é o que torna ambos mais brilhantes. Torishima orienta a primeiro criar uma entidade que se opõe ao protagonista. Os aliados podem vir depois. Como criar personagens distintos? Criar o personagem supremo e um elenco memorável exige mais do que boas intenções. É necessário dar a cada personagem traços únicos e reconhecíveis. Primeiramente, pontos fortes e fracos. Todo personagem precisa de qualidades e limitações. É nesse equilíbrio que surgem os conflitos dramáticos. Por exemplo, um herói que domina a magia, mas cuja força física se esgota após usá-la. Essa fraqueza cria tensão, já que um leitor se pergunta como ele enfrentará um inimigo enquanto está vulnerável. Se o protagonista se destaca em força física, o rival se destacará em inteligência e vice-versa. Assim como no jogo Pedra, Papel, Tesoura, os pontos fortes e fracos funcionam em relação uns aos outros, gerando confrontos interessantes e complementares. Marcas registradas e acessórios. Pequenos detalhes podem marcar profundamente um personagem. O rabo do Goku é um exemplo. Além de ser uma marca registrada dele, mais tarde revelou a sua origem como Saiyajin. Armas, roupas ou objetos podem ser mais do que adereços estéticos. Eles podem influenciar diretamente na narrativa, funcionando como fraquezas ou até como gatilhos de novos arcos. Amigos e laços. Relacionamentos dão profundidade a uma obra. Um personagem simples pode ganhar importância se for revelado que, por exemplo, ele é parente do protagonista ou parte de uma organização especial. Um bom exemplo é o Shisengumi, um grupo lendário de espadachins japoneses. Seus membros se tornam populares não só individualmente, mas por fazerem parte de um grupo marcante. Laços de amizade, rivalidade, amor ou ódio são combustíveis para dramas humanos que fortalecem a narrativa. Diferença de altura. A altura é um detalhe visual simples e por isso muitas vezes subestimado, mas é um detalhe poderoso. Personagens muito altos transmitem força, imponência e até intimidação. Essa é a razão, por exemplo, pela qual eles quase sempre serão os únicos a bloquear o caminho do protagonista. Já os baixos podem transmitir simpatia, fragilidade ou esperteza. Brincar com essas proporções cria contrastes marcantes. Além disso, mudanças na altura ao longo da série podem simbolizar crescimento, amadurecimento e passagem do tempo. Rosto, nome e frases de efeito. No rosto, combine elementos diferentes, olhos, nariz, boca, para criar fisionomias únicas. No livro de Yusuke Murata sobre como fazer mangá, Yoshihiro Togashi cita que faz isso. Quanto ao nome, use nomes de impacto ou até trocadilhos sutis que transmitam a personalidade do personagem. E, nas frases de efeito, bordões e peculiaridades de fala ajudam a tornar o personagem reconhecível, mesmo fora de cena. Por exemplo, se um personagem tem uma maneira peculiar de falar, os leitores serão capazes de identificá-lo mesmo em uma conversa telefônica sem imagem.
Gestos e poses. Um gesto ou pose característica pode dobrar o carisma de um personagem, desde um simples ato de coçar o nariz em momentos de timidez até uma postura marcante ao lançar um golpe especial. Esses detalhes tornam os personagens inesquecíveis. Em mangás de ação, poses icônicas são fundamentais para marcar os momentos épicos da história. O Machirito pode ser um pouco duro às vezes, mas o que ele está dizendo é simples. O personagem é o coração do seu mangá. Você pode até errar na história, mas se o seu protagonista for bom, o leitor continua com você. Não adianta um mundo incrível, uma trama mirabolante ou uma arte linda, se o leitor não se importa com quem está vivendo aquela história. Goku, Arale, Yugi, Luffy, Naruto, todos eles funcionam porque nos importamos com eles, e isso começa na construção de personagens fortes, simples e cheios de alma. O personagem é a ponte entre você e o público, é ele quem faz o leitor rir, chorar, se emocionar e fazer o leitor querer voltar sempre. E no fim das contas, criar personagens assim não é sobre técnica, é sobre observar as pessoas, entender emoções e ter coragem de criar algo que só você poderia ter criado. Se gostou das informações do livro do Torishima, fica ligado que em breve vai ter mais aqui no canal, hein? Então considere se inscrever ou deixar o like, porque isso me incentiva a trazer mais conteúdos do tipo. E é isso, gente. Fiquem com essas duas sugestões de vídeos aqui e a gente se vê na próxima. Boa sorte na produção de vocês, hein?